Hoje, nos dias de hoje, no plano de Acá, nós não sabemos mais diferenciar pela simbiose de quem obsedeia quem, se é os carnados ou desencarnados. Muitos são chamados, seu Jefferson, mas nem todos os espíritos chamados para a fraternidade do amor, ou crística, como vocês entendem, se fazem escolhidos. Está respondido, menino. Com todo respeito, as pessoas precisam ser um pouquinho mais maduras em alguns conceitos da espiritualidade. Então, o convite do Evangelho é uma postura moral com a sociedade. Olha o que nós vemos hoje, meu amigo. Eu fiz o bem, mas eu não consigo me melhorar. E como espiritualista, eu acredito na vida após a morte, mas eu sou racista. E o que é umbral? Sou preconceituoso. E o que é umbral? Sou presunçoso. E o que é umbral? Sou arrogante. Continue. O umbral te espera, mesmo você se fazendo de bom. Eu já usei palavras muito duras. É o mesmo Críptoros, só que tudo evolui. Eu analiso as minhas palavras e sinto as mesmas. O silêncio é o estado de vazio. E a solidão de quem você é por si só é o verdadeiro demônio em sua vida. Continue. O umbral te espera. À vontade, rapaz. Seu Cryptus, qual é a origem do seu nome? Escrita. Mensagem. Na verdade, é um mantra. Eu ainda estou me habituando, menino. Fique à vontade. Claro. Então, agradeço inicialmente a predisposição e tudo que foi necessário fazer aí do outro lado para que exista essa comunicação, viu? Uma coisa muito interessante. Um espírito como eu, quando se coliga ao médium, lê, pelo que vocês chamam aqui de psicometria e telementação ou transmutação, os sentires, os pensares e todos os cacoetes e cacóptos, manias e até vontades e desejos dos seus médiums. Assim se faz comigo, menino. Por isso que ao longo de nossa conversa você vai ver que eu vou ficando mais vívido, ou como vocês entendem, tomando mais conta. Entende? Claro que sim. Continue. Então vamos, pela sua paciência, repassar um pouco para as pessoas quem o senhor é, né? Já faz bastante tempo que a gente não fala e para contextualizar alguns minutos apenas, o senhor pode fazer uma passagem rápida da sua história para quem não conhece? Eu sou um espírito devedor. Devedor da minha própria consciência. Fiquei mais de 1283 anos de vocês aqui na Terra do que vocês chamam de Bal Grosso. Nesta época, eu tinha um corpo muito parecido com uma serpente. Eu já lhe falei isso, seu Jefferson. Mas eu me redimi. Fui resgatado pelo espírito que na época era cultuada junto com a deusa Pan, uma deusa do lado escuro da lua. Magia antiga. Porém, se eu denominasse nos dias de hoje, seria o que vocês chamam na Umbanda de uma criança da linha de Gosme Damião, Mariazinha. Está respondido, menino. E com quantos médiuns o senhor trabalha hoje? Hoje, no Brasil, com 4 médiuns. O Edson e mais 3 médiuns femininas. Uma se encontra numa cidade chamada Alvorada, perdão. Outra em Butiá, tudo no Rio Grande do Sul. E uma em Santa Catarina. Uma eu trabalho só por vibração. Ela é meio, como vocês chamam, ateu. As outras 2 são espíritas. E o seu Edson é universalista, ou tenta pelo menos. À vontade, garoto. E o senhor se apresenta com o mesmo nome em todas elas? Não.
No seu Edson e nessas duas meninas do sul, sim. Na de Santa Catarina eu venho como uma cigana, cigana poerê. Isso soa um pouco estranho, mas o espírito bem intencionado não tem essa coisa de RG pelo sexo. Você entende, meu jovem? Sim, senhor. Trabalho como cigana peorê porque é uma forma de eu me habituar mais ao que vocês creem como sensibilidade humana. Eu sou um misto. Sim, senhor. Por que tem que, ou por que, não é que tem que, mas por que o senhor incorpora em mais de uma pessoa se existem tantos espíritos que podem incorporar através das outras pessoas e não parece que falta espírito para o número de médium na Terra? Hoje, nos dias de hoje, no plano de Acá, nós não sabemos mais diferenciar pela simbiose de quem obsedeia quem, se é os carnados ou desencarnados. As coisas evoluem, meu jovem. Do lado de cá, no plano espiritual, como vocês entendem, nós observamos muitas das vezes que os laços, por lei de reciprocidade e sintonia, se fazem mais de que verdadeiros. São absolutos e convictos de quem é o possuído e de quem é o possuidor. Esta lei é um tanto semelhante com a lei que vocês chamam aqui de sintonia e casamento fluídico em si. Com este médium e com essas médiums eu tive uma história no passado. Porém, nós entendemos a sua pergunta. Muitos são chamados, seu Jefferson. Mas nem todos os espíritos chamados para a fraternidade do amor, ou crística, como vocês entendem, se fazem escolhidos. Está respondido, menino. Graças a Deus. Devagar eu vou me habituando a seu Edson e a voz, e eu vou ficando mais vívido. Obrigado pela sua paciência. Graças a Deus. Obrigado, senhor, por ter vindo falar com a gente. Qual foi o maior presente que o senhor recebeu nos últimos 2 anos? Nenhum. Eu não preciso disso. Mas se o senhor está dizendo de graça ou presente dado por alguém, nós não precisamos disso. Como vocês entendem. Mas eu posso comentar algo que talvez combine com o que o senhor está chamando de presente. Eu consegui visitar alguém que eu tenho muito préstimo. Humanamente poderia ser isso, presente. Entendi. E o que o senhor fez para merecer ou foi sem merecimento? É interessante as suas perguntas, menino. Porque o que é merecimento para vocês? Ser bonzinho? O que é merecimento para vocês, seu Jefferson? Fazer o bem? Vocês ainda acreditam que os espíritos evoluídos necessitam da sua bondade? Ou é vocês que necessitam despertar além da maldade e do desamor que vocês muitas das vezes nutrem por si só? Mas na faixa etária da espiritualidade comum à Terra, que eu faço parte, digamos que eu fiz por merecer, como o senhor está dizendo, praticando a minha honestidade. O bem que eu pratico, eu estava. O melhor que eu busco, eu estava. Você entende isso, seu Jefferson? Claro que sim. Quando eu digo isso, com todo o respeito, nem todas as pessoas que praticam o bem lá estão. Com honestidade, autenticidade e sinceridade para consigo só. Muitas vezes as pessoas fazem o bem mediante a euforia da multidão. E a alegoria, que pode lhe comprazer, talvez com algum tipo de aceitação, ou prêmio, que pode agraciá-la como uma postura de alguém mais aceito. Com todo o respeito, já vivi muito nessa fase. E eu vou falar de uma forma bem humana. Cansei. Continue, menino. O senhor que conselho dá para pessoas
que buscam na terra uma atenção fora do merecimento. Por exemplo, dizendo que incorpora um espírito que não incorpora. Eu vou dividir em duas partes a sua pergunta. O senhor me faz essa gentileza? Graças a Deus. Primeira coisa, menino. Ou você se merece ou não se merece. Porque quando você se faz por se merecer, o mal se dissolve e o bem se aprimora no seu melhor por si só. Na tua intimidade, daquilo que você alimenta. Não da sua exterioridade mediante aquilo que muitas das vezes mais você se aliena. Você me entende? Sim, senhor. Pergunte para uma pessoa de bem consigo mesmo, passando fome embaixo de uma martise, se ela sofre. Pergunte para alguém que não tem nada material, mas que tem paz de espírito. Agora pergunte para um ricaço, um magnata, na grande maioria das vezes, o que lhe falta. Então, quando você pergunta para mim sobre merecimento, nós temos que analisar qual tipo de merecimento, o externo ou o interno. Porque se você está bem resolvido com você mesmo, nada lhe falta. Lhe carece, talvez, algumas coisas materiais, ou até mesmo algumas coisas banais para sobreviver na vida humana. Mas lhe falta quando você não tem dignidade. Lhe falta quando você não tem caráter. Lhe falta quando você não tem amor próprio. Lhe falta quando você realmente não tem paz consigo mesmo. E lhe falta quando você se atormenta com seu próprio silêncio. Essa já está respondida, Sr. Jefferson. Sobre médiuns que mistificam, psiquiatra é a resolução. Eu não tenho muito o que falar, menino. A cada um é dado conforme as suas obras, principalmente as obras nutridas. Entretanto, eu observo com muita atenção a forma, Sr. Jefferson, que algumas pessoas se caracterizam na busca da espiritualidade. A carência é tão grande que qualquer médium, sem muito preparo, ou melhor, qualquer ser humano, com um pouco de preparo de dicção, lábia e um certo estudo raso de persuasão, basta dar o nome de Criptos ou Jesus, ou até mesmo um Metraton, e você verá, não caos, mas alienação que isso causará na intimidade das pessoas que necessitam tal tipo de audiência. Não com a prudência do próprio espírito, com fé raciocinada e uma espiritualidade realmente elevada, mas simplesmente com uma audiência de carência e de ansiedade. E de muito, muito desamor interior. Eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa, um encarnado, em outros tipos, como vocês chamam de canais. E nessa conversa eu disse para ele, não pare de fazer as tuas conversações do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele comentou para mim, mas Criptos, ninguém dá like. Não é bem isso que vocês falam? Ninguém vê. É 2, 3 pessoas e fica semanas sem pessoas verem o que eu falo do Evangelho de Jesus. E essa pessoa me disse, Criptos, e se eu colocasse algo chamativo? Tirasse o Evangelho de Jesus e colocasse Exu 7 Infernos? Mesmo que eu faça o Evangelho, o que o senhor acha, Sr. Criptos? Com todo respeito, eu disse a essa pessoa que seria uma idiotice, que ela deveria continuar com a sua simplicidade. É assim que a boa e sóbria espiritualidade trabalha. Porém, a procura e a ânsia de tais tipos de circo são formadas muitas das vezes pela maioria das pessoas que buscam a espiritualidade. Não buscam para se melhorar. Ou buscam por desforra, ou buscam muitas das vezes com a pretensão de dizer eu vi, eu pertenci, eu busquei e eu pertenço.
Raríssimos dizem, eu sou, eu nutro, eu me mantenho e eu me assumo. Está respondido, Sr. Jefferson. Para quem não entendeu ainda, quero que o senhor explique também se justifica uma pessoa fazer o que sabe ser errado só porque daquilo ali pode surgir uma bondade. Não existe meias bondades. Essa raça humana está cheia de meias bondades. A meia bondade na atenção que vocês deram ao Talibã há pouco tempo atrás. Há quase 6 meses. Hoje é 2023, dia 6, não é isso? Ou, melhor, mês 6 e dia 23 de 2023. Há pouco tempo, na Ucrânia, para não dizer até hoje, crianças estão sendo despedaçadas por bombas. O que vocês fazem? No Haiti, o que vocês fazem? Aqui, do lado da sua casa. E muitas das vezes, no outro lado da parede do seu lar. E o que você faz? Enquanto a bondade humana for mais uma aparência de que uma presença, o silêncio é o estado de vazio. E a solidão de quem você é por si só é o verdadeiro demônio em sua vida. Está respondido, meu amigo. A solidão de quem você é por si só é o verdadeiro demônio na sua vida. E esse demônio, que a pessoa ignora e não vê, leva ele a que realidade depois da morte? Ou ela? Ao que ela vibra pelo que ela nutre. Ela não vai ir em grandes nuvens espiritual pelo que ela fez. Ainda vocês acreditam que vocês evoluem pela bondade que faz. No plano de cá, que te leva e eleva, ou que te, vamos dizer, te retrai e te reprime, é o que você nutriu toda a sua vida. Olha o que nós vemos hoje, meu amigo. Eu fiz o bem, mas eu não consigo me melhorar. Eu pratico a caridade, mas eu não tenho paz. Eu amo quem eu gosto, mas quem eu não gosto, nem respeito merece. Eu repudio. Eu sou um espiritualista. E como espiritualista, eu acredito na vida após a morte. Mas eu sou racista. Sou preconceituoso. Sou presunçoso. Sou arrogante. Tenho muita pretensão. Continue. O umbral te espera. Mesmo você se fazendo de bom. O próprio espírito André Luiz, meu amigo, viveu isso na pátria espiritual. À vontade, meu jovem. Uma vez uma pessoa ouviu isso de um espírito e disse, umbral? E daí? Parece que só está falando de um quarto escuro. Por que as pessoas devem ficar mais conscientes de que o umbral, ou seja, o que é umbral de verdade, para a pessoa entender que não é só um local. Um quarto umbral escuro. É o teu nível de consciência. O local, se é o inferno, o céu é relativo. Com todo respeito, as pessoas precisam ser um pouquinho mais maduras em alguns conceitos da espiritualidade. O que é o inferno? A não ser uma família que tem tudo, porém, na mesma família, vários dependentes tóxicos. Mas a família tem tudo. E o que é umbral? De você talvez ter tudo, todos os amigos, mas você, por si só, não se ama. Tem muita gente, meu irmão, que olha os livros espíritas e espiritualistas como se fosse um gibi da Mônica. Um conto infantado. Um conto encantado. E assim tratam as suas vidas. Muitas das vezes, por este medianeiro, eu já usei palavras muito duras. É o mesmo Críptoros, só que tudo evolui. Eu analiso as minhas palavras e sinto as mesmas. Mesmo que esteja passando por este filtro.
Como disse Benedito de Aruanda, nós não estamos forçando as pessoas simplesmente a amar os seus inimigos. Mas quando você não ama a si mesmo, que tipo de quilate tem o amor que tu dou aos outros? Quilate da conveniência? Da aparência? Da imprudência? Ou da fragilidade do teu próprio amar próprio? Porque se for este quilate, você é ladrão e mentiroso para o seu próprio silêncio e para a sua própria dignidade humana. Você me entende, meu jovem? A dor moral dói mais que a física? A perca de integridade é a obscuridade da própria humanidade humana. Se existe alguma dor, é você não saber e não achar e não perceber em você algo que lhe deixe íntegro. E este algo que lhe deixa íntegro é só pelo caráter ético, pela sensível educação e pela gratidão que você tem à sua vida. Isso não depende de ninguém, menino, nem do que você segue, mas só depende do que você nutre mediante o que você é. O que você nutre, o que você é o que te leva para o céu ou te mantém no teu inferno interior. O umbral é um nível de inconsciência da própria paz. Umbral é um nível de desamor ciente da perca da sua própria integridade humana. O resto não é fantasia, mas não deixa de ser uma alegoria, como um grande palco para você, muitas das vezes passar nesse circo como um palhaço sem graça. Esse circo e a plateia que adere ao circo vão representar karma mútuo? Além de sintonia, forma o que você chama de karma mútuo. O próprio umbral é um amontoado de iguaizinhos. E o próprio céu é um amontoado de similares. O único álibi de alguém que faz o mal ser salvo é algo muito raro neste planeta. É a ingenuidade humana. No sentido mais puro. Quem é ingênuo, e quem agora está me ouvindo, que pode dizer, Criptros, com toda sinceridade, eu fiz esse mal sem perceber as maledicências. Ou eu acometi o mal sem entender as consequências da mesma maldade. Quem tem este tipo de ingenuidade hoje? Está respondido, menino. Claro. Quando Jesus disse, deixai as crianças que venham a mim, se o senhor fosse para falar sobre esse tema, o que o senhor diria dentro do que a gente tem falado? O que é a criança do Cristo, a não ser a mesma ingenuidade, a honestidade e o afeto? Essas 3 palavras que eu falei, menino, é o que pode germinar dentro de você amor próprio. Só que essas palavras não devem ser intelectualizadas, elas precisam ser interiorizadas e sentidas. Bendito é o ser humano que tem uma sensibilidade ingênua, porque ele não vai captar Bezerra de Menezes, nem muito menos captar Benedito de Aruanda ou Tomé, Pai Tomé de Aruanda. Não. Ele vai ser uma antena para o cosmo. Porque a ingenuidade lhe dá essa plenitude, lhe dá essa serenidade e lhe dá essa qualidade de hombridade inspirativa humana. Vocês que estudam mediunidade, creio eu que deveriam entender esse básico, não é mesmo? Claro que sim. E a honestidade, Criptos? E o afeto? O afeto é o pêndulo entre o amor, que é para todos, e entre a forma de amar que é só teu. O afeto
é o educandário do amor próprio. Não há julgo, há juízo. Não há distanciamento, há admiração em si e contemplação à vida alheia. Seja do bem ou seja do mal, você não tem nada a ver com isso. Por escolha interior em afeto, em amar, a tua voz é teu exemplo. E a tua obra é a tua personalidade. Isso é um básico. Está no livro dos Espíritos, só que de um jeito mais, com todo respeito, religioso cristão. E a forma que eu estou falando de Cristo não tem nada a ver com religião. Tem a ver com postura ética e lucidez humana. Venha, minhas criancinhas, é dizer, tu não és obrigado, mas o teu coração abriga até quem você não conhece. Venha, as minhas criancinhas, é afirmar de uma forma cognitiva que o amor não vence e nem perde, porque nada se compara ao amor. Porém, somente se amar a si mesmo é que torna você hábil a ser uma ferramenta da vida e uma bússola lúcida ao seu próprio destino. O corpo envelhece, você será traído, perseguido, amado e odiado. Mas nada corrompe um coração nobre. Vocês sabem o que é nobreza? Vocês sabem o que é princípios humanos? Isso é a criança do Cristo. Porque se você tiver princípios, integridade e ética, dificilmente você vai depender de alguém. Mas, consequentemente, você vai apenas se rever em si só. O educandário, menos utilizado, mas o mais efetivo, é uma consciência em paz. Está respondido, menino. Não tem nada de nuvens nem de anjo tocando harpa. Com todo respeito. À vontade. A gente aprende no Espiritismo que a evolução é como um crescimento que se constrói tendo duas asas. Uma, a bondade, né? Que fala da moral. E a outra, a inteligência, desenvolvimento intelectual. Então, qual seria o problema da pessoa super intelectualizada focar nisso e esquecer da reforma íntima, ou pelo contrário, uma pessoa que é super caridosa e esquece de agir com inteligência? As consequências é o autoabandono dos seus princípios éticos. Nenhuma moral realmente beneficente crava os seus pilares no vácuo. Moral sobre moral, isso é coisa de tirania, rapaz. Hitler tinha sua moral. Gengis Khan tinha sua moral. Rasputin tinha sua moral. Vocês que estão me ouvindo, têm as morais de vocês. Quando é que vocês vão entender que o chamamento do Cristo é ético? Mas por que foi escrito no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos moral? Porque a comunidade é social. É uma questão de postura de educação e de sensibilidade para com a diferença e as diferenciações dos outros sobre você e o juízo de você mediante ao justo de lidar com a verdade alheia. Vocês entendem isso? Agora, sem ética não há moral. Em alguns países é moral. Extremamente aceitável um homem de 40, 50 anos ter relacionamento com uma menina de 7, 8. Para quem mora apenas dentro de sua casa, e mediante as consequências e as influências pragmáticas, doutrinárias e religiosas, com todo respeito, da sua visão, acha que eu estou errado. Então realmente você mora apenas em sua casa ou no seu bairro, mas não no planeta. Em alguns lugares, moral, se você tiver condições, você pode ter o número de mulheres que você quiser. Em alguns lugares, moral,
Moral é ver as pessoas mendigando na rua e passando fome e antes de fazer a caridade, ter o julgamento de chamar de ladrão ou de tombradinha. Que é moral. Todo mundo faz, todo mundo copia. Agora, a ética, quando você é um cidadão ético em Cristo, é em qualquer lugar do planeta. Você entende isso, seu Jefferson? Sim, senhor. Então, o convite do Evangelho é uma postura moral com a sociedade. Sem esta postura moral da sociedade, você é um desequilibrado. Porém, sem ética, você é desumano. Você é o quê? Um saco de osso guiado por qualquer um? Precisa que alguém explique para você o que é bem e o que é mal, para você se sentir melhor? A ética não precisa disso. A ética tem a sua escolha. A ética é falha? O ser humano não é perfeito. Mas eticamente, um ser humano estável, moralmente, é um ser humano totalmente equilibrado. Moralmente, um ser humano estável, Maria vai com as outras, bem e mal, sim e não, eticamente é saco vazio. É o meu ponto de vista, rapaz. Já no quesito intelectualidade, eu não posso julgar moralmente todas as pessoas que me ouvem pelos meus erros do passado. Mas se eu tive alguma coisa nessa terra foi cultura e intelecto. Não estou dizendo que todas as pessoas que somam são frias. Todas as pessoas que calculam são frígidas. Mas números não são palavras. E sentimentos não são cálculos. O homem que tem apenas a intelectualidade e não usa a inteligência sábia da sensibilidade, da empatia, do altruísmo, do amparo, do acolhimento, ou da singeleza simples da sua sensibilidade, é apenas uma calculadora, que sabe o que é 1 mais 1 é 2. Vai fazer tecnologias maravilhosas, vai criar máquinas ou propostas, até abre aspas, coletivas, quase sempre para guiar manadas, não para educar as pessoas na sua unidade, para se fazer não maiores, mas grandiosas dentro da sua própria intimidade. Até parece que eu estou falando nos dias de hoje, né, rapaz? É, realmente. Qual é o nível de individualidade lúcida, ética, e qual é o nível de manada moral infeliz que vocês se enquadram? Está respondido, menino. Qual foi a última coisa que o senhor escreveu através do médium? E qual era o objetivo de ter escrito aquilo? Se o senhor quiser, eu posso dizer o nome. Não é a nossa intenção, mas você perguntou. Claro, claro que sim, por favor. Foi um livro chamado Emanar de Amor, Energia Reiki. O Edson tinha 16 anos. Ele ainda estava nos ajudando muito, porque ele estava muito com as características do evangélico. E por ele, naquela época, ter muito entrulho e muitas assertivas evangélicas, nos favoreceu muito a escrita. Pelo simples fato que tudo que ele escrevia era algo novo. Foi isso. A energia que cura é amor. Fique à vontade, menino. Desde a nossa última conversa até hoje, se a gente pudesse dar um número de 1 a 10, considerando 1 bem pouco, 5 mais ou menos e 10 bastante, quanto o senhor evoluiu, como o senhor mede isso e o que fez o senhor evoluir tanto? Com toda sinceridade, eu me sinto mais sensível. Então eu me dou 1. Só pelo sensível.
Nem todas as pessoas que na equipe de Lanceiros de Maria, ou nas equipes do Senhor Caboclo, Cobra Coral, que é onde eu trabalho, se eu lá posso dizer assim, que eu sou requisitado a ajudar, eu amo. Eu não odeio, mas eu não amo. Mas eu já entendi que o respeito é o início de um amar verdadeiro. Então eu me dou um. Melhor do que zero, não é mesmo? Claro. Nossa. O senhor não acha que o senhor é muito severo consigo mesmo? Não. A honestidade não é severa, ela é lúcida. Eu já aprendi de muito, meu amigo, que a bondade que eu faço para fora só me faz melhor se eu nutro do mesmo naipe por dentro. Quantas coisas boas são feitas neste mundo, em nome de um amor falho e em nome de um amar medíocre. Como eu disse, eu cansei de viver de cópia. Nos orientaram. Se porventura nós voltássemos a falar com o Senhor, nós continuarmos nesta forma, não original, mas honesta. Não melhor, mas sincera. Eu não sou um mentor de luz. Eu sou apenas um desencarnado que busca se sensibilizar-se consigo e, dentro de uma ética educada, respeitar o contínuo da existência alheia, coisa que eu não fiz há muito tempo atrás. Você me entende, menino? Claro que sim. Então, com honestidade de 1 a 10, 1. Digamos que eu já dei um passo. Ser um pouco mais sensível. Até então não tinha muita paciência, não. Eu já presenciei algumas, como posso dizer para ficar mais humanos, operações kármicas, onde o indivíduo realmente tinha muita bondade ou vibração positiva, ou bônus hora, como alguns entendem. No momento que ele entendeu que ele deveria reencarnar em certa família, com certa tez de cor, ele praticamente se negou. Ainda a raça humana acredita que morreu ficou santo, não é mesmo? Você leva o que você nutre. Você não sustenta a bondade que você faz se você não for bom. Há um livro de André Luiz que comenta sobre isso. Os livros Mensageiros, aonde alguns espíritos estão concentrados estudando como ajudar as pessoas. E o André começa a enxergar o campo energético dos espíritos e se espanta o porquê que tantos espíritos devotados ainda se encontram na altura do peito com certas rajadas de uma luz escura. Por que será, não é mesmo? Mas, como disse Tanakai, as verdades já estão aí. Só é estranho ver espíritos falando dessas realidades, sem o intervém dos médios ou do psiquismo. Como eu disse, eu me favoreço muito do psiquismo do Edson Rosa pelas crenças que, por mais que há muito ele já se distanciou, mas ainda ele alimenta, evangélico. Talvez se ele fosse um bandista, um espírita, eu não teria tanta facilidade para falar não a verdade absoluta, mas apenas para dialogar de uma forma honesta com o senhor. À vontade, menino. O senhor que reconhecemos ser um espírito que usa bastante tecnologia, o que acha da inteligência artificial e os avanços tecnológicos nesses últimos anos? Um brinquedo mortal em crianças totalmente perdidas. O senhor me perguntou e eu respondi. Essa tecnologia que vocês estão recebendo, ela já tem quase 40 anos. Usado pelos governos. Principalmente aqueles governos dentro dos governos. O meu trabalho, como eu já disse, em diálogos passados, é do tempo. Vocês acham
ainda que vocês não têm tecnologia nessa Terra para controlar o tempo, ou pelo menos para contundir o tempo, eu estou falando da inteligência artificial. Eu posso ir até aqui, menino. Acabaram de me dar uma mensagem para mim me reter a isso. Eu só posso dizer que, sendo usada, mesmo por crianças, para o bem será. Sendo usadas para o mal será. Toda a tecnologia que vocês lançam para o povo é obsoleta, é antiquada. Quando os extraterrestres realmente, de uma forma mais, vamos dizer, sociável, não vou dar o nome das raças, mas eu posso dizer que a maioria que está em contato direto com os governos tem vocês como ratos de laboratório. Então eu posso garantir que desde a Segunda Guerra Mundial, do início, essa tecnologia, não propriamente a inteligência artificial, mas outras tecnologias são bem avançadas. A inteligência artificial faz quase 40 anos. Estou falando em tom de governos. 20 anos ela já existe, mas vamos dizer, propagadas em algumas empresas, em algumas FBI, CIA e outros. E o povo está com essa inteligência artificial atrasada e acham que estão com muito, não é mesmo? Eu estou lhe sendo sincero. O senhor me perguntou porque nós espíritos usamos isso há muito tempo. No livro Nosso Lar, qual máquina e por qual máquina André Luiz consegue ver em tempo real, em tela nítida, a sua esposa? Computador, não é mesmo? Isso em 1943. Ou Chico Xavier está errado? Ou isso não existiu? O senhor entende, Sr. Jefferson? Sim. Eu só posso ir até aqui, rapaz. Vocês criaram, vocês dão conta. Muita gente é da opinião que não existe extraterrestre mal aqui na Terra porque Cristo não ia deixar. O que o senhor responde a essas pessoas? Cristo não veio salvar corpo de osso, carne. Cristo veio apenas apurar os espíritos dentro da carne. Por que acontece catástrofes? Cristo deixa ou não deixa? Por que existe fome? Cristo deixa ou não deixa? Por que você envelhece e vai morrer no corpo? Cristo deixa ou não deixa? Eu entendi sua pergunta, meu jovem. Eu estou lhe respondendo à altura, com educação e respeito. Cristo não tem nada a ver com a tua vida interior. E muito menos Cristo tem a ver com a carcaça orgânica. Mas eu entendo a sua pergunta, como eu entendo muitas das vezes quando as pessoas dizem que o trabalho dos espíritos é curar o corpo, é libertar a pessoa do câncer, é curar as enfermidades somente físicas. Será que o trabalho dos espíritos é só isso? Se lá os espíritos têm algum trabalho, propriamente da forma que vocês entendem. Se o mesmo avatar se atém muito mais a teu espírito, não quer dizer que ele se desleixa do teu corpo. Mas dai ao homem o que é de homem. E se conforta dentro de você com o que você concebe de Deus. Tem pessoas que acham que Deus é vingativo. Outras acham que Deus é racista, homofóbico e punitivo. Eu entendi a sua pergunta, meu jovem, mas também não é estranha para nós. Você me entende? Sim, senhor. Acabei de lhe responder, moço. Sr. Cryptos, como fica o povo de Marte com esse avanço tecnológico nosso já chegando lá? Imagine, ainda que eles estejam em outra dimensão. O problema não está na tecnologia humana. O problema está no emanar psíquico do planeta.
pela humanidade que reveste este planeta de intelectualidade e raciocínio. No próprio livro Nosso Lar e outros livros de Chico Xavier, está bem declarado que o povo de Marte, de Vênus, em esferas ao derredor, como uma cebola, como diz Benedito. No plano astral de Marte e de Vênus, para ficar mais entendido. Eles levantaram escudos de proteção e deixaram bem claro para os mentores da Terra que eles não iam se envolver na Segunda Guerra Mundial. Pergunto de novo, Chico Xavier estava errado? Ou vocês não sabiam disso? Só me entende, menino? Então o problema não é a tecnologia. Porém, alguns espíritos, que é um pouco complicado falar de raças extraterrestres num planeta que ainda acha que evolução alienígena é tecnologia, ou que a evolução humana é só tecnológica. Mas vamos dizer que alguns cinzas, e eu já falei sobre eles em algumas conversas com o senhor, eles sim, fisicamente, são tal qual carne e osso como vocês. Eles têm um corpo como um azul turquesa acinzentado. O senhor lembra disso, menino? Sim. Eu estou falando de uma projeção sua. São cinzas, os compridos, não os anões, como vocês dizem. Não estou aqui para dizer que são do bem ou do mal, porque este tipo de detalhe, até mesmo para quem canaliza extraterrestre, está ficando cada vez mais difícil mediante a futilidade de alguns estudiosos. Tipo, cada um puxa para o seu assado, não é mesmo? É verdade. Então, como eu estou sendo neutro, eu posso dizer que só não aconteceu ainda, no tempo da CIA, uma destruição em países europeus porque eles interviram. Fisicamente nos governos. E eu posso garantir que eles interviram não foi pela raça humana. Foi porque se explodisse mais uma bomba atômica aqui, o eixo da Terra, que já estava na sua rotatividade mais lenta, ia ficar realmente o contrário. E a emanação psíquica de todos os habitantes do planeta, de alguma forma, ia retardar a evolução psiônica de outras esferas, que também habitam outros seres que não são, vamos dizer, tão sensíveis assim. São mais instintíveis. Esse tipo de ciência espiritual só é falado nos Estados Unidos, não é, menino? Pelos extraterrestres, não é mesmo? É. Aqui no Brasil ainda é raro e continuará. Não é missão do seu Edson, nem muito menos minha, trazer realidades tão simples como essa. À vontade, menino. Imagino que essa projeção que eu tive e que o senhor descreveu acontece com outras pessoas. O senhor pode contar como que foi essa especificamente? Antes eu quero trazer um apontamento. A mim, eu creio que ao senhor não incomoda, ok? Claro, Porém, claro. o médium que eu me revisto, ele tem o que vocês chamam de renite. Então eu preciso falar de uma forma que não prejudique o corpo, ok? Sim, senhor. Pergunte, menino, por gentileza. Se o senhor pode falar como foi essa projeção com esse grey azul turquesa, uma vez que sabemos que não, isso acontece com outras pessoas. É um azul turquesa escuro. Vocês chamam de cinza, porque no escuro parece cinza. Na luz, quando nós... Foi me falado agora que eu posso dizer uma coisa. Muitos lanceiros de Maria são os greys, alguns reptilianos já bem resolvidos, alguns felinos, alguns arcturianos e alguns insectoides. Levantando uma áspera. São nomes dados por vocês. Ok? Então não adianta eu vir trazer os verdadeiros nomes da raça. Até porque não são nomes. São como códigos envolvendo números parecidos com humanos, traços. Coincidência muito parecido com os pontos de pemba da Umbanda Sagrada. Alguns, mas muito parecido mais ainda com a Umbanda Esotérica. Não por ser Umbanda. Parecido também com a escrita que vocês chamam de Vedas e outras em si. Acabei de lhe responder, menino. Muitos pretos velhos que vêm falar com o senhor são eles.
Agora, se o senhor quer saber de desdobramento, não de um contato tão forte como esses que o senhor tem há anos, mas para as pessoas que lhe ouvem, eu posso garantir que na maioria das vezes eles se esplasmam como um ser humano. Não faz sentido para eles demonstrarem a sua aparência. Quando demonstram, não é apenas uma raça que tem essa aparência que eu descrevi. Não é um azul turquesa. É um azul turquesa mesclado com cinza. Um cinza chumbo. A pele deles lembra, tocando nela, muito parecido com, como vocês dizem, quando você desempena um frango. Você me entende? Sim. E eles são gelados, não são quentes. Os seres que são quentes são o que vocês chamam de preidianos. Eles têm sangue parecido com o de vocês, um vermelho róseo. Esses que eu estou falando, o sangue é muito parecido com um azul marinho, escuro, leitoso. Estou sendo sincero, menino. Se tem sangue, eles não são espíritos, correto? Claro. E esses que eu estou falando em si, eles têm base no Polo Norte. E eles têm base em algumas partes do oceano. Todo governo, principalmente europeu, asiático e até dos Estados Unidos, sabe disso. Mas o senhor me perguntou sobre as projeções. É raríssimo eles apresentarem a presença deles para alguém. Ou é uma raça que está lhe sugando a sua vitalidade para os maquinários dele, porque o que vocês chamam de fluido vital tem uma substância. Tem certos átomos e partículas e subpartículas atômicas, mesmo no plano astral e no plano etérico, que facilitam o maquinário a fazer o que vocês chamam de saltos quânticos no espaço. O senhor entende isso? Sim. É o que o Ramati chama de repasto, em alguns livros dele. Porém, em alguns casos raros, eles só se apresentam como extraterrestres ou para os seus semelhantes ou para seres verdadeiramente confederados. Este detalhe de confederação, particularmente, eu prefiro evitar de falar. E agradeço. Claro, claro. Não é porque é segredo ou mistério. Como eu falei, cada médium puxa para o seu assado. Como não é a missão deste médium e não é a minha intenção, vamos deixar passar. Fiquem com os médios que falam sobre isso, não é mesmo? O que eu podia falar, já falei, menino. Obrigado. À vontade. Fala pra gente, então, seu Critros, o que o senhor sente no seu coração que as pessoas precisam ouvir para melhorar a vida delas durante a encarnação? Eu vou encerrar nossa conversa lhe agradecendo a sua paciência, meu jovem. E lhe falando com toda sinceridade. Eu tenho uma personalidade assim. Creio eu que o Edson Rosa, até por cacófitos e cacoetes e prolixidade anímica, me dá um pouco mais de humor. Mas não sou depressivo nem melancólico. Não me titulo um espírito bom, nem muito menos um espírito maligno. Sou mais um como você que está me ouvindo. E se eu pudesse falar para mim mesmo algo que está me ajudando no hoje, mas se eu pudesse falar para mim mesmo no ontem, que já foi há muito tempo, eu vou ficar com uma palavra de Kyutumi. Levanta e anda. O teu amor próprio te ergue, não acima das pessoas, mas acima de todas as dificuldades que vão virar pó com essa terra. Obrigado, menino. Até a próxima. Graças a Deus. Até a próxima. Muito obrigado. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Olha, Firulento. Eu só tava vendo teus passamentos. Você é muito espertinho, viu? É só eu falar pros meus meninos que você já não pega o dedo.
você quer pegar o braço todo, né, seu filho lento? Meu neto, hoje eu só tenho a agradecer todos que ouviram os meus meninos, seu Criptos, o meu amigo Tanacai, e que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, viu, meu neto? Viu, Jefo? E abençoe sempre, e abençoe todas as pessoas. E eu também agradeço que vai ficar nessas coisas a seu Edson Rosa, que hoje está, como se diz assim, um pouquinho adoentado. Mas não impede nós de trazer uma palavra que não é de conforto, é de confronto. Tá ouvindo, seu chirulento? As palavras que foram faladas hoje foram palavras de confronto. Confronto interior aonde você precisa, se quiser, se revijar no seu próprio amor. Meus filhos, dignidade não é poesia. Sabe por quê, meu neto? E já encerro, que eu sei que pode encher, se doou muito, e esse médio também, que existe dor e sofrimento, porque muitas das vezes muitos se afogam pela mediocridade que se selam de se selar, de se prender, e esquece que dentro de si tem água viva. Vocês não pararam para pensar que só existe dor e sofrimento porque quem sofre de verdade, não estou dizendo qualquer dor, mas sofrimento mesmo, tristeza, rancor e mágoa, não é porque o outro lhe jogou a pedrada, é porque a ferida está na forma de chamar. Graças a Deus. Como que o senhor está se sentindo, senhor Edson Rosa? Ah, você está gravando ainda. Tô bem, tô na paz, graças a Deus. Obrigado, Jefferson. Obrigado mais uma vez aí por participar de alguma forma. Engraçado, Jefferson, que hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu vi a tela do computador enquanto estava o manifesto e parecia que brilhava. Mas não é do maquinário, não. Você deveria ter alguma presença aí na tua energia. Que Deus te abençoe e abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo. E nunca falei isso, mas o meu coração pede para falar. Posso, Jefferson, por favor? Claro, claro que sim. Rapaz, a melhor incorporação é incorporar a si mesmo. Desde criança, desde os 4 anos de idade e 8 meses, 13 anos na verdade, quando veio o Caboclo Pena Branca, eu não queria essa mediunidade. Chamei Benedito de Aruanda de demônio até os 25 anos, não falo isso com orgulho. E eu vou fazer aqui um relato de médium. Todos os meus canais, Jefferson sabe isso, eu não peço credibilidade. Em todas as lives que eu falo, eu digo, eu sou, perdão, tô emocionado. Eu sou falho, como médium, muito falho. Mas eu não peço credibilidade a ninguém, mas eu como médium, eu deixo isso aqui para quem quiser ouvir. Cara, é tão triste ver o que está sendo feito com a espiritualidade. É tão triste ver o que está sendo feito com a espiritualidade. Quando alguém hoje pergunta para mim, eu nunca senti vergonha de dizer eu sou umbandista, sou candomblecista, eu sou espírita. Mas hoje quando alguém pergunta de qual religião sou, eu fico até, pela primeira vez, assim, já aconteceu comigo, de eu falar, não, eu sou disso aqui. Ah, mas lá faz isso. Então o que eu vou falar não é para criar guerra com ninguém, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E a minha preocupação nem é com os médiuns. O que eu vou falar, eu sei que talvez até não é levantar polêmica, né? Eu não peço aplauso para ninguém, nunca pedi, não vai ser hoje. Eu fico pensando onde é que estão os mentores. Uma vez eu falei aqui no diálogo do Jefferson, né, que eu fui inventar uma vez que psicografei lá com o espírito e fui inventar de dizer que era Ramatiz. Eu fiquei 3 anos e 8 meses sem incorporar a Jefferson. Só porque é um menino, eu tinha 26, 27 anos, eu estava ainda meio com a cabeça de evangélico, eu tive essa vaidade. E hoje eu olho na internet, mano, pelo amor de Deus. Não estou dando o nome de ninguém, não estou condenando. E o que é mais triste é que quando a espiritualidade, não estou falando por mim, mas em outros médios, falo de amor próprio, falo de carinho, falo de respeito, falo de hombridade, tudo que eles falam que envolve a melhor humana, parece que não chama atenção. Agora você olha lá uma live, alguma coisa que fala de morte, de traição, ou de vingança, para quem é de Umbanda, para quem é da espiritualidade, se realmente ama a espiritualidade, eu sinto vergonha pelos mentores. Coitado dos mentores, viu? Obrigado, viu, meu amigo? E se você quiser, pode botar essa não queixa, mas isso que eu falei porque eu não sou de estar falando muito, mas
Tempo é tempo. Deus te abençoe, viu, Jefferson? E a todas as pessoas. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, irmão. Graças a Deus. Muito obrigado. Com todo respeito, as pessoas precisam ser um pouquinho mais maduras em alguns conceitos da espiritualidade. Então, o convite do Evangelho é uma postura moral com a sociedade. Olha o que nós vemos hoje, meu amigo. Eu fiz o bem, mas eu não consigo me melhorar. E como espiritualista, eu acredito na vida após a morte, mas eu sou racista. E o que é umbral? Sou preconceituoso. E o que é umbral? Sou presunçoso. E o que é umbral? Sou arrogante. Continue. O umbral te espera, mesmo você se fazendo de bom. Eu já usei palavras muito duras. É o mesmo Críptoros, só que tudo evolui. Eu analiso as minhas palavras e sinto as mesmas. O silêncio é o estado de vazio. E a solidão de quem você é por si só é o verdadeiro demônio em sua vida. Continue. O umbral te espera. Já aconteceu de, em algum desdobramento, o senhor ter visto o meu espírito do outro lado? Antes de conhecer o seu trabalho e até de participar, em 1968, sim. O senhor não era nascido, vamos dizer assim. E depois mais 2 vezes. Mas eu não estou autorizado a falar detalhes, ok? Claro, não, sem detalhes, mas assim, mais por cima. Que aparência eu tinha, onde foi, o que pode ser dito só. O senhor é um felino. Está respondido. Entendi. E isso significa que somos apenas mais um. Eu e você. Claro. Que obviamente antes de encarnar, existe toda uma organização pré-encarnatória. É interessante você falar dessa organização pré-encarnatória. Geralmente essas organizações pré-encarnatórias que você está dizendo são espíritos ainda arraigados ao que vocês chamam de karma e as consequências desses mesmos karmas que aqui vocês deixaram ou deixam. E também ainda apegados em alguns crivos dentro dos declínios de muitos religiosos e de outros socialistas ou até comunistas, sem me aprofundar na politicagem humana, ok?